Descubra os 12 filhos de Jacó, bênçãos incríveis e histórias transformadoras do plano divino no terceiro ano de Joaquim, em Harã, enquanto o calor escaldante do dia banhava a terra. Jacó, um homem marcado por conflitos internos e anseios profundos, buscava fervorosamente a bênção de Yahvé, seu Deus. Após anos de incertezas e fugas, ele se preparava para enfrentar as tensões que borbulhavam em sua própria casa, onde as rivalidades entre suas mulheres, Lia e Raquel, exportavam um clima de ciúmes e ambição. Dentro da tenda, os olhares se cruzavam pesadamente. Lia, a mais velha, desejava o amor de Jacó, mas enfrentava a competição implacável de Raquel, que chamava a atenção de seu marido, o filho amado de seu coração. No cantinho, Rúben, o primogênito, se expondo orgulhosamente, ansiava por ser reconhecido como líder da família. Já Judá, seu irmão, observava atentamente, sutil e sábio, absorvendo as lições que as rivalidades e o amor de Jacó podiam ensinar. Mas o clima de agitação foi alterado com o boato da escassez em Canaã. Os pastores da vizinhança sussurravam sobre a abundância do Egito, onde alimentos e sustento pareciam transbordar. Os filhos de Jacó começaram a se preocupar. O medo da separação os paralisou, mas a fome os forçou a contemplar uma decisão. José, o filho predileto de Raquel, conhecido por seus sonhos grandiosos, se tornou o foco das atenções. Ele frequentemente compartilhava visões de grandeza que encantavam alguns e despertavam a inveja de outros. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Quando a tensão entre os irmãos aumentou e a inveja se tornou insuportável, José se tornou o alvo dos ressentimentos acumulados. Traições profundas se tramaram sob olhares furtivos, enquanto Jacó, um pai inocente, permanecia alheio ao que se desenrolava, concentrando-se em suas próprias esperanças e orações. Em um momento devastador, a traição foi consumada, José foi vendido como escravo, e uma túnica manchada de sangue levou Jacó a um desespero profundo. Ele chorou seu filho perdido, enquanto a rivalidade dentro de sua casa se tornava uma ferida aberta, mais extensa a cada lágrima derramada. As tensões familiares brotavam, refletindo uma luta que cada cristão pode entender, a batalha entre as intenções humanas e os planos soberanos de Deus. Enquanto as noites se tornavam mais escuras e a dor se intensificava, Jacó lentamente começou a perceber que sua história não se limitava à sua relação com seus filhos, mas estava entrelaçada com os propósitos divinos maiores que sua compreensão. As promessas de Yahvé sobre uma descendência numerosa como as estrelas retornavam à sua mente, mesmo em meio à tragédia. Quando o anoitecer chegou, Jacó encontrava-se em um verdadeiro cruzamento, ansioso para entender o que o futuro lhe reservava. Assim, deixamos o leitor à beira da expectativa, questionando como a história de suas 12 tribos se revelaria e como o plano de Deus poderia emergir mesmo das mais sombrias circunstâncias. A noite parecia envolver a tenda de Jacó em um manto pesado de tristeza e incerteza, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu escuro, como se testemunhassem a angústia de um homem quebrantado. O lamento de Jacó ecoava na quietude da noite, cada lágrima uma súplica ao Deus que um dia prometeu a ele uma descendência tão numerosa quanto aqueles astros que iluminavam o firmamento. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol romperam a escuridão, um novo desespero tomava conta dos filhos de Jacó. A fome, que antes se manifestava como um sussurro, agora rugia como um leão faminto. Os irmãos se reuniram sob a sombra de um grande carvalho, os rostos marcados pela preocupação. Precisamos ir ao Egito, disse Judá, sua voz firme, mas a incerteza espreitando em suas palavras. As notícias que ouvimos são verdadeiras, lá há alimento. Rúben, sempre hesitante, murmurou, e se encontrarmos José? O que diremos? Fomos nós que o vendemos. Uma onda de culpabilidade e medo varreu os irmãos, enquanto lembranças da traição permeavam o ar.
Lia e Raquel observavam, preocupadas com seus filhos, mas sem poder ampará-los de maneira eficaz. Nesse contexto de angústia, a mão divina começou a se mover. As orações de Jacó não passaram despercebidas. Ele se lembrou da promessa feita a seu avô Abraão e a seu pai Isaque, de que os planos de Deus são sempre para um futuro e uma esperança. Com um espírito turvado, ele reuniu novamente seus filhos e disse: Vão ao Egito e levem os melhores produtos da terra. Apresentem-se ao governador e peçam por misericórdia. Talvez, no meio de tudo isso, o Senhor mostre sua graça e nos traga o que precisamos. Os filhos partiram, cada um carregando o peso de suas ações e o fardo da culpa. Ao chegarem ao Egito, a cidade parecia um contraste vibrante contra a desolação sentida em casa. As ruas estavam cheias de vida, com comerciantes vendendo grãos e frutas, e a promessa de fartura à vista. Ao se aproximarem do governador, o coração de cada um batia acelerado. Ali estava o homem responsável por seu destino. Eles não podiam imaginar que aquele governador era, de fato, seu irmão José. À medida que José observava os homens se aproximarem, uma tempestade de sentimentos invadiu seu coração. Ele reconheceu os rostos familiarmente estranhos de seus irmãos, e com um olhar aguçado pela dor e a experiência da traição, disfarçou sua identidade e os encarou com a seriedade de um governante. De onde vem? Perguntou, sua voz firme, ocultando o amor que fervia por dentro. Vimos do país de Canaã, responderam os irmãos, a fim de comprar alimento, pois a fome nos assola. Mas a mente de José estava trabalha, lembranças de sua infância dançando em seu coração. Ele decidiu testar seus irmãos, a desconfiança ainda pairando sobre eles. Vocês são espiões! Veio só para ver a fraqueza da terra, exclamou. A acusação cortou como uma lâmina afiada, mas no fundo de seu coração, José desejava a reconciliação, não a separação. Enquanto sua missão de teste se desenrolava, o desígnio do Senhor começava a se revelar por trás das cortinas do sofrimento e da traição. A história oculta de um perdão já estava sendo escrita, desafiando a lógica e rompendo as cadeias do orgulho e do arrependimento. Poderiam os irmãos de José perceber que, mesmo nas sombras do pecado, a luz da redenção estava prestes a brilhar? E assim, enquanto as interações carregavam um peso deleitoso de suspense e revelação, o plano soberano de Deus movia-se em direção a um clímax impossível de se imaginar. O perdão estava prestes a desafiar o entendimento humano e transformar vidas, assim como ele prometeu desde o início. Os irmãos de José, ao ouvir a severidade de suas palavras, sentiram seus corações apertarem mais uma vez, como se estivessem sendo oprimidos sob o peso de suas ações passadas. A angústia e o desespero se misturavam em um torvelinho de emoções enquanto tinham diante de si o governante egípcio que não apenas os reteve mas parecia também saber mais do que demonstrava. Judá, tomando coragem, respondeu, meu senhor, somos apenas homens honestos, viemos buscar alimento para nossa casa, pois a fome atinge a nossa terra. Temos um irmão mais novo e nosso pai é um homem idoso, ele não poderia suportar a perda de outro filho. Suas palavras eram uma súplica desnuda, despojadas de orgulho, e o eco da dor passava pela voz de cada um dos irmãos. José, em seu íntimo, lutava contra a onda de compaixão que se erguia. Ele queria abraçá-los, mas uma parte dele ainda se ressentia, e a justiça parecia exigir um ato, uma prova. Se vocês falam a verdade, trarei à prova suas afirmações. Deixem um de vocês aqui como prisioneiro, enquanto os demais voltem para trazer o irmão mais novo. Só assim poderei saber que não espiões, mas homens de verdade. Os irmãos olharam-se, apreensivos, e a culpa os envolveu como uma sombra. Após os dias de conversão de dor e arrependimento, o que restava do orgulho se desfez por instantes. É por causa de nossa culpa que estamos aqui, disse Rúben, lembrando a todos do que haviam feito com José. Estamos sendo punidos pelo que fizemos. O coração de José se apertou diante daquela declaração. O tormento e a mágoa de sua própria jornada vieram à tona, e ele se afastou deles, buscando um momento de respiro, para não se entregar ao choro. Afinal, ali estavam aqueles que o traíram, e, por outro lado, as promessas de Deus para sua vida se desenvolviam em um cenário tão inesperado. Após alguns dias, os irmãos retornaram à sua terra, levando consigo a dor da separação e o peso da culpa.
Jacó, ao ouvir que um deles não voltará, ficou em desespero. Vocês me trouxeram tristeza suficiente, não posso perder mais um filho, clamou em sua dor, mas os irmãos estavam determinados a buscar a redenção. E enquanto isso, José, rodeado por toda a riqueza e poder do Egito, estava envolto em um dilema divino. Ele teve que lidar com o vetor do perdão e da restauração, enquanto os planos de Deus se desenrolavam diante dele. Como em um labirinto de afetos e relações, a história de um irmão perdido e os passos de conflito interior tornavam-se profundos e complexos. Durante todas as interações com seus irmãos, José se perguntava se conseguiria se libertar do fardo da traição, se a providência divina também iluminava seu próprio caminho para a reconciliação. Ele havia conhecido um tempo de dor, mas Deus o havia levado a um lugar de influência e poder. Poderá a luz do perdão se fazer conhecer na escuridão da traição? Por fim, em momentos de reflexão, José se lembrou das promessas feitas a seus pais, que o haviam selado em sua identidade como filho amado. O desígnio de Deus se tornava cada vez mais claro para ele. Havia um plano superior, algo que não podia compreender plenamente em sua totalidade, mas que o guiava sempre em direção à esperança. Assim, enquanto a corneta da história tocava seu próximo movimento, a pergunta pairava no ar: será que a cada passo dado em direção ao reencontro, a chuva da graça se derramaria sobre aqueles que um dia se separaram pela traição? O eco da redenção já ressoava nas profundezas de suas almas, e mesmo diante da dor, um novo começo estava prestes a florescer, levando-os ao potencial da divina promessa. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava movimentando as alianças e os corações de uma geração. E a partir deste ponto, a história deles se tornaria um testemunho do amor imensurável de Deus, revelando que mesmo nas situações mais difíceis e obscuras, a soberania divina sempre se erguerá, convidando cada um a se reconectar ao propósito eterno do Criador. A jornada dos irmãos de José se desenrolava em meio ao desespero e ao tormento da culpa. Ao retornarem para sua terra, a tensão pairava sobre eles como uma névoa densa. Jacó, ao ver a dor em seus rostos, exclamou: vocês me trouxeram tristeza suficiente, com lanterna de incerteza em seus peitos. Sem Simeão, o que restou de nós? A resposta de Judá se fez mais tentadora do que jamais havia sido. Ele declarou: pai, daremos o que for preciso, mas precisamos levar Benjamim conosco. Somente assim conseguiremos trazer nosso irmão de volta e nos redimir do que fizemos. No fundo de seu ser, a lembrança do que fizeram a José não o deixava em paz, e agora um ciclo parecia prestes a se cumprir. Jacó hesitava, apavorado diante da possibilidade de perder outro filho. Mas os dias de fome e desesperança motivaram sua decisão. Ele olhou profundamente nos olhos de seus filhos, e compreendeu que a vida e sua bênção estavam intimamente ligadas à coragem e à entrega. Se assim deve ser, ele disse, que o Deus Todo-Poderoso os guarde em viagem e lhes conceda favor perante o homem. Os irmãos partiram, levando consigo o peso da expectativa e da remissão de suas falhas. No íntimo de cada um, o espírito se agitava, cada passo rumo ao Egito reavivava a dor dos anos passados. No Egito, José estava ciente da chegada de seus irmãos, preparando-se para sua nova tentativa de teste. Ele sentiu a luta interna que pulsava naqueles homens que um dia foram seus algozes, agora aflitos e buscando a oportunidade de ter seus erros perdoados. Suas emoções oscilavam entre o desejo de reconhecer e a necessidade de garantir o que de fato o teste os havia encarcerado em suas consciências. Quando seus irmãos se apresentaram, José observou a transformação nos rostos deles. Ele mandou que preparassem um banquete, mas seus corações estavam paralisados de medo. Por que ele nos está tratando assim? Serão nossas ofensas que nos levarão à condenação? Questionavam-se entre si enquanto olhavam as iguarias que adornavam a mesa, repletas de sabores desconhecidos ao paladar deles. José adentrou no recinto, e a semelhança de sua presença trouxe memórias sussurradas. O irmão que eles traíram havia se tornado um governante poderoso, e o confronto com suas ações se tornava mais evidente. Ele ergueu a taça e dirigiu-se a eles com uma autoridade que não se poderia contestar. Vocês são espiões, vieram para ver a fraqueza da terra. Seu tom era firme, mas havia uma profundidade inegável. Judá, com coragem e humildade, ergueu-se para falar.
Senhor, somos 10 irmãos, filhos de um só pai, e temos um irmão mais novo em casa. Não somos espiões, mas homens que buscam pão para suas famílias. A sinceridade em sua voz transcendia o medo, e as palavras pareciam tocar a alma de José, que por dentro lutava entre o impulso de perdoar e a necessidade de justiça. Enquanto os irmãos revelavam a história que moldara suas vidas, uma corrente invisível de compaixão invadia o coração de José. Ele poderia enxergar a mão de Deus movendo-se sobre cada um deles, transformando dor em esperança. O momento proclamava que a providência não apenas os uniria, mas traria à sanfeice a redentora verdade de um amor que supera toda traição. Eis aqui, a barroca narrativa de um destino, que se entrelaça com as experiências de cada um de nós, José murmurou para si mesmo. O plano de Deus estava se descortinando, e um novo gancho se firmava nessa realidade, uma promessa ainda não cumprida aguardava ser revelada neste reencontro. Com a sombra da traição se dissipando pela luz do perdão, havia um propósito maior em movimento, e os destinos de muitos dependiam de um simples ato de compaixão. O entendimento do que Deus havia planejado começava a florescer sob a dor e a alegria, em um lugar inesperado, estava sendo arquitetada a redenção dos filhos de Israel, e uma nova história estava prestes a ser escrita, sob a graça e misericórdia do Deus Altíssimo. Enquanto o banquete prosseguia, José observava seus irmãos, o coração dividido entre a compaixão e a dor. Um momento de silêncio pairou sobre a mesa, enquanto as memórias de sua infância dançavam nos pensamentos de cada um deles. A atmosfera carregava um peso espiritual, como se os céus estivessem atentos à sua intersecção. E então, José decidiu que era hora de revelar a eles a verdadeira natureza de seu ser. Com um gesto que comando de silenciosa gravidade, ele mandou que todos os servos se retirassem. Apenas os irmãos e o governante permaneceram, a tensão na sala se tornava palpável, como um fio prestes a se romper. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam. As palavras penetraram no coração de cada um como uma lâmina afiada. O choque os atordoou, e um pânico desenfreado tomou conta deles. O homem que tinha o poder de lhes fazer mal agora era aquele que tinham feito sofrer, o homem que, segundo pensavam, estava bem longe de suas vidas. Não se preocupem. Nem por isso vocês devem se angustiar, José prosseguiu, percebendo o desespero em seus rostos. Porquanto foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Gênesis 45, 5. As palavras dele ressoaram como um eco de esperança e perdão. A realidade do que tinham feito começou a se desfazer diante da nova verdade. O medo que antes dominava seus corações agora se transformava em uma confusão de emoções, culpa misturada com incredulidade e uma semente de esperança começava a germinar no solo árido de suas almas. Agora, voltem a meu pai e digam-lhe, José ainda vive. Ele é o governador de todo o Egito. O convite radical de José era não apenas para trazer notícias sobre sua sobrevivência, mas um chamado mais profundo para a reconciliação. Traga meu pai, e toda a sua casa, e eu os sustentarei durante a fome, pois ainda haverá 5 anos de escassez. O desejo de José de cuidar de sua família foi um testemunho do amor que triunfa sobre a traição. A compaixão de José se manifestava em cada palavra, mostrando que a dor pode gerar frutos inesperados. Os irmãos, ainda atordoados, começaram a descortinar o que havia se efetivado. Cada um deles se via diante de um novo cenário que se desenrolava, um retorno a seu pai com promessas de redenção e proteção. Enquanto isso, a mão de Deus estava na obra, orquestrando circunstâncias que iam muito além da compreensão humana. Não apenas os irmãos de José estavam sendo restaurados, mas todo o povo de Israel estava prestes a se ver envolvido em um plano divino de preservação e unidade. Conquanto eles se preparassem para a viagem ao lar, José deu ordens para que lhe fornecessem carros e mantimentos. Ele queria que sua família não apenas voltasse, mas que arrivessem em conforto e dignidade, como provérbios da graça que flui de Deus para o ímpio. Mas havia mais à frente, uma promessa ainda maior aguardava. A terra de Gésem, onde José os estabeleceria, não seria apenas um abrigo, mas um lugar onde um chamado divino começaria a ser revelado. Assim, enquanto os irmãos carregavam a carga física de suprimentos, o fardo da culpa começava a se dissipar, e uma nova aliança com Deus se acendia no horizonte. E assim,
com a determinação renovada e a fé reacendida, eles partiram de volta, seus corações pulsando com a possibilidade de redenção. O plano de Deus se avançava, e uma nova camada de revelação prometia descortinar-se diante deles. Mas o que ainda não sabiam, refletiu José em sua solidão ao observar seus irmãos partindo, era que esta não seria apenas uma reunião, mas um levantamento de um povo como nunca antes vislumbrado. Enquanto a caravana de irmãos de José movimentava-se em direção a Canaã, um sol radiante iluminava o caminho, trazendo consigo a esperança renovada. O destino deles não era apenas a casa do Pai, mas a intercessão com o Divino que há muito aguardava seu cumprimento. Abaixo do céu claro, José sentiu a presença de Deus de forma palpável, como se cada passo de sua família fosse acompanhado por anjos. Os irmãos, em seus corações, lutavam com uma mistura de ansiedade e expectativa. Judá, que havia se tornado porta-voz do grupo, olhava para seus irmãos com um brilho de determinação. O que diremos ao nosso pai? Como ele reagirá ao ouvir que José está vivo? A meditação sobre essa nova narrativa encheu o coração de todos com uma expectativa silenciosa, como se a própria terra estivesse aguardando a mensagem de esperança. À medida que se aproximavam da casa, o peso do medo que havia habitado em seus corações começava a se dissipar, substituído pela expectativa da resposta do velho Jacó. Há muito carregando em seu peito uma dor que lhe fora imposta pela perda, seus filhos ansiavam por um milagre na expressão de seu pai. Jacó, em sua tenda, passava os dias em oração, buscando consolo em sua dor. Nesse dia, no entanto, uma movimentação próxima atraiu sua atenção. À medida que seus filhos se aproximavam, o coração dele começou a pulsar de forma intensa. Quando finalmente os viu, carregando presentes do Egito e a mensagem surpreendente, um abismo de emoções transbordou em sua alma. José ainda vive. A exclamação de Jacó ecoou, doendo ao mesmo tempo em seu corpo cansado e esperançoso. Ele é governador de todo o Egito. A incredulidade tomou conta dele, uma sombra de descrença pairou momentaneamente enquanto ele tentava compreender o que estava acontecendo. Mas quando seus filhos o cercaram, contando-lhe a história de seu irmão, lágrimas brotaram de seus olhos e a exaltação e a dor se tornaram uma só. Deus fez isso, murmurou Jacó, sentindo a mão do Altíssimo sobre sua vida mais uma vez. Ele viu naquele momento, não apenas a restauração de um relacionamento, mas o cumprimento das promessas que Deus havia feito a ele e a seus antepassados. Bendito seja o Senhor, que me trouxe de volta à vida, ele declarou, prostrando-se em gratidão. Enquanto isso, em Gésem, José aguardava com um coração pulsante a chegada de sua família. Ele havia convertido o Egito em um lugar de refúgio, um espaço sagrado no meio da crise. O desejo de reconstruir e restaurar estava impregnado em sua essência. Ele preparou uma recepção digna para sua família, planejando não apenas a entrega de suprimentos, mas um reencontro a serem marcados por bênçãos e confortos, uma nova aliança para toda a linhagem de Jacó. Entretanto, não havia apenas alegria no ar, uma interação mais profunda trazia consigo uma sombra de responsabilidade. Com a chegada de sua família, José sabia que o que se desenrolava era parte do plano soberano de Deus, para preservar um povo escolhido. O que virá após isso? Pensou com clareza, ciente de que uma nova narrativa se desenrolaria, escrevendo as histórias de seus irmãos e seus filhos enquanto o plano da aliança ainda aguardava desdobramentos. O que Jacó, seus filhos e até mesmo José não sabiam, era que a terra de Gésem não seria apenas um abrigo temporário. Estava destinada a se tornar um terreno onde uma nação seria forjada no coração de Deus. Não apenas sobrevivência, é tempo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Exclamou José, sentindo a verdade dessas palavras se arraigar em seu ser. E assim, enquanto os laços de família se renovavam, uma nova dimensão do plano de Deus estava prestes a se manifestar. Os ecos de um futuro redentor sussurravam nas paredes de Gésem, aguardando para ser revelados. Como será esta nação? Há muito por vir que ainda não conhecemos, pensou José, perplexo mas animado, enquanto o fluxo da história divina continuava seu baile inexorável. Enquanto as primeiras luzes da manhã iluminavam as terras de Gésem com uma suavidade dourada, José sentia em seu coração que um novo dia começava não apenas para ele, mas para toda a sua família. O reencontro com seus irmãos trouxe à tona não apenas emoções,
mas também responsabilidades que ecoavam nas promessas de Deus. Naquela mesma manhã, enquanto José se preparava para seu primeiro encontro com sua família, suas esperanças estavam entrelaçadas com os planos intrigantes que seu pai, Jacó, havia recebido de Deus. Qual é o destino que nos aguarda? Pensou José, ao olhar para o horizonte, onde as montanhas da terra de Canaã se erguiam majestosas. Ele sabia que sua vida e a vida de sua família estavam entrelaçadas com o desígnio divino. Quando os irmãos foram trazidos à presença do governador, uma atmosfera carregada de reverência e expectativa pairava no ar. Eles estavam cientes do poder que José detinha, mas também da intimidade familiar que havia sido restaurada. Com um olhar compenetrado, José os saudou. Meus irmãos, a porta de Jéssem está aberta. Venham e vejam como o Senhor foi bom conosco, disse ele, sua voz refletindo um amor que transbordava do fundo de sua alma. Judá, sempre o mais audacioso, deu um passo à frente e falou: o que deveremos fazer agora, nosso irmão? Como nos prepararemos para o futuro? As palavras de Judá carregavam não apenas a sabedoria dos dias difíceis que haviam passado, mas também uma expectativa pela direção que Deus poderia estar dando naquele momento. Precisamos nos organizar como uma nação, respondeu José, acentuando a gravidade do momento. Eu estarei aqui para guiar vocês. Deus nos trouxe até aqui, e não deixará que fracassemos em nosso propósito. Pois está escrito, e far-te-ei uma grande nação, Gênesis 12:2. Os olhos dos irmãos brilharam ao ouvir aquelas palavras. Eles sabiam que seus destinos não se tratavam apenas de sobrevivência, mas de um chamado divino. No centro de Jéssem, sob a orientação de José, um novo crescimento espiritualmente vigoroso começaria a se desenrolar. O que antes era um campo de desespero tornava-se um terreno fértil para sementes de fé. Enquanto isso, Jacó, em sua tenda, sentia uma mistura de gratidão e temor. Deus havia trazido de volta o que parecia perdido, mas o que isso significava para gerações vindouras? Em oração, ele buscou a face do Senhor. Mostra-me o caminho, ó Deus de meu pai Abraão. Que as bênçãos sejam abundantes em meus filhos e netos. A luz suave da manhã entrou pela fenda do tecido da tenda, como se o próprio céu estivesse ouvindo suas súplicas. Naquele momento profundo, no que parecia ser um simples amanhecer, Jacó ouviu uma voz suave, mas poderosa. Confie, Jacó. Eu vou fazer de ti uma grande nação. O que se levantará a partir de sua semente será um testemunho para todo o mundo. Mesmo sem ver, sua fé apegava-se à verdade das promessas de Deus, como foi prometido a Abraão, seu avô. Naquele instante, algo ressoou nas profundezas do espírito de Jacó. Com cada uma das suas 12 tribos, a história da redenção começaria a ser moldada e o propósito divino começaria a transbordar. O desígnio que transcende gerações, que começara com um simples sonho em uma tenda, agora estava prestes a se manifestar de forma grandiosa. Enquanto os dias se desenrolavam em Jéssem e os irmãos de José se reuniam para trabalhar juntos na terra, um profundo mistério os envolvia. O que Deus está tramando, pensaram todos, em uníssono em seus corações, sem saber que uma nova aliança estava sendo tecida sob a mão do Senhor, preparando o cenário para o que estava por vir. Os ecos de uma história que não se limitará ao pequeno povo de Israel começaram a soar. Sabiam que estavam nas mãos do Criador, e o futuro ainda era um mistério a ser revelado. Os caminhos do Senhor são insondáveis, murmurou José em reflexão, olhando além dos campos verdes de Jéssem. Uma nova era se aproximava, e grandes coisas estavam prestes a acontecer. Enquanto a glória do sol se elevava, espalhando suas luzes sobre as planícies de Jéssem, José encontrou-se olhando para seus irmãos que, com um misto de ansiedade e esperança, se reuniam ao seu redor. Cada um deles trazia uma história própria carregada de arrependimentos, cicatrizes e fé. Como poderemos estabelecer um legado que glorifique ao Senhor? Indagou Rúben, o mais velho deles, sua voz quebrando em meio ao silêncio expectante. Ele sabia que a tarefa era monumental. José, percebendo o peso na pergunta do irmão, respirou fundo e respondeu: o Senhor colocou em nós as sementes de um grande povo. Precisamos lembrar das promessas de nosso Pai e do Deus a quem servimos. Ele então se voltou para os outros. Não somos apenas filhos de Jacó, somos os forjadores do futuro de uma nação.
Precisamos ser um só coração e uma só alma, como está escrito. E você será pioneiro de muitos povos. Deuteronômio 28:10. Enquanto as palavras de José ecoavam, o espírito de cada irmão parecia ressonar em uníssono. Eles estavam destinados a algo grandioso, mas as vozes do passado sussurravam dúvidas em seus ouvidos. Judá, percebendo a hesitação, levantou a mão. Deve haver um rito, um reconhecimento de nossa unidade e do propósito divino, propôs ele. Devemos buscar o Senhor em oração, cada um de nós, esperar que Ele nos guie nas promessas que fez a nosso Pai. As palavras de Judá infundiram coragem e inspiração, sendo a base dessa nova jornada que buscavam iniciar. Cada um dos irmãos, então, se retirou para um momento de oração, buscando ao Senhor internamente. O crepitar dos ramos sob os pés, o sussurrar do vento entre as palmeiras, tudo parecia absorver suas súplicas sinceras. Na intimidade do palpitar de seus corações, cada um lembrou das promessas que Deus fizera a Abraão e aos patriarcas sobre sua descendência. Enquanto isso, na tenda de Jacó, o patriarca sentia a agitação da vida pulsante em suas veias. Ele também se dedicou a orar, agachando-se em reverência. Uma visão semelhante àquela que tivera quando Deus mudará seu nome para Israel apareceu diante de seus olhos, uma escada que alcançava os céus. Que planos maravilhosos o Senhor possa ter para esta família, murmurou, enquanto uma onda de compaixão e expectativa inundava sua alma. De repente, uma sensação palpável de unidade e clareza permeou o ar. Os irmãos se reuniram novamente, e José, com um semblante determinado, fez uma declaração. Assim como nosso Pai recebeu do Senhor, sentiremos agora as bênçãos e responsabilidades que nos foram confiadas. Cada um de nós terá seu lugar neste novo começo. Ele distribuiu funções e responsabilidades às tribos que seus irmãos representavam, entendendo que essas atribuições eram mais que tarefas, eram desenvolvimentos de suas identidades. Rúben, tu serás o líder da tribo de Rúben, Simeão e Levi, juntos, cuidarão da justiça entre nós. Judá, te designo como o comandante e o porta-voz, pois em ti reside a força. O semblante de Judá se iluminou ao ouvir seu nome, e suas veias pulsavam com um propósito renovado. O maior mistério, porém, permanecia ainda nas profundezas do coração de José, a previsão das vidas futuras desses mesmos filhos. As tribos de Israel e suas histórias pendiam delicadamente no presente, como uma tapeçaria incompleta esperando os fios finais. Mas o que o Senhor planejou para nós, pensou José em sua mente, uma preocupação vindo à tona. A cada nova decisão tomada, ecoava a necessidade de os irmãos estarem prontos para enfrentar inimigos e desafios iminentes. Seriam perseguidos, testados e sabedores de que não estariam sozinhos. E assim, à medida que cada um deles se instalava em seu papel, uma sombra de uma dúvida persistente pairava sobre o porvir. E se falharmos, as vozes rociavam em seus pensamentos. Foi então que uma voz suave, como um suave murmúrio da brisa, penetrou o silêncio e as incertezas, ecoando um quase esquecido, eu estou com vocês, não temais. E com isso, um mistério se desdobrava, a promessa que havia sido dada ainda vibrando em suas almas. Uma grande obra estava em andamento, e a história de cada filho de Jacó estava prestes a ser escrita nas páginas do destino, revelando que, sob a penumbra de suas inseguranças, Deus já havia elaborado sua aliança com o povo que se levantaria. Com um foco renovado, José se retirou para meditar sob uma árvore frondosa, buscando compreensão sobre como guiar sua família nesta nova fase. O que o Senhor traria mais adiante? Algo a mais pairava na atmosfera, desafiando aqueles que se lançavam na busca do propósito divino. O chamado divino não era um peso, mas uma honra. E enquanto José contemplava os vastos campos de Gésem, sua mente se limitava a um pensamento. O que nos aguarda em nossa jornada é um mistério maior do que podemos imaginar, um destino entrelaçado no plano soberano de Deus. Enquanto a tarde se tornava uma tapeçaria de cores quentes, os irmãos de José se reuniam em torno da fogueira crepitante. O aroma do alimento fogueiro se misturava ao incenso que era queimado para o Senhor, criando um ambiente de reverência e expectativa. As sombras dançavam como se celebrassem o novo caminho que estavam prestes a trilhar juntos. Rúben, o mais velho, olhando para cada um de seus irmãos, começou a partilhar sua visão. Homens de minha linhagem,
já conhecemos a dor da divisão e o peso da culpa. Agora, ao sentirmos a chamada do nosso Deus, como podemos assegurar que não repetiremos os erros do passado? Sua voz era firme, mas seus olhos traíam a preocupação que o afligia. José, animado pela questão, levantou-se e respondeu com fervor. Se estivermos unidos e confiarmos na direção do Senhor, não haverá desafio que não possamos superar. Lembrem-se da história de Abraão, que obedeceu à voz de Deus e foi recompensado com a promessa. Ele nos ensinou que, em unidade, somos mais fortes. Judá, que havia se destacado como líder natural, interveio. Precisamos de um pacto, um compromisso feito diante do Senhor e de nossos ancestrais. Um sinal visível de nossa aliança, não só conosco, mas com Ele. Um sacrifício. A sugestão ecoou na mente de todos. Eles sabiam que um voto solene, feito entre irmãos e sob a presença de Deus, poderia selar seu propósito. Decidiram, então, que cada um deveria trazer um animal puro para o sacrifício, conforme as instruções da lei que conheciam. Com isso, pretendiam dar a Deus as primícias de seu compromisso e gratidão. Naquela noite, debaixo de um céu repleto de estrelas, os irmãos trouxeram cordeiros e pombinhas, e se prepararam para adorar juntos. As vozes uniram-se em louvor, enquanto a chama da fogueira iluminava seus rostos determinados. José, de pé à frente do altar improvisado, orou fervorosamente ao Senhor, pedindo bênção sobre suas vidas e sobre a nova jornada que estavam prestes a empreender. Ó Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, José proferiu, com lágrimas de gratidão escorrendo de seu rosto. Olha para nós, teus servos. Somos fracos, mas buscamos a tua força. Que este sacrifício seja aceitável a ti. Faze-nos instrumentos de tua paz e do teu propósito. Unifica-nos como um só povo, assim como estabelecestes uma aliança com nossos antepassados. Enquanto suas palavras ecoavam, raios de luz sobrenaturais começaram a descer do céu, tocando o altar com uma intensidade que fez os irmãos hesitar. Era uma manifestação da presença divina que confirmava a seriedade de seu compromisso e a aliança que buscavam firmar. Cada um estava consciente do peso do compromisso que tomavam naquele momento. E ao término da oração de José, uma voz ressoou do céu, suave e poderosa, mas ao mesmo tempo, profunda e cheia de mistério. Com essa aliança, eu estabelecerei um povo grande, como as estrelas que brilham nos céus. E assim como eu estive com Abraão, estarei com vocês. Vós sereis uma bênção para as nações. Numa mistura de temor e adoração, os irmãos caíram de joelhos, entendendo que algo grandioso estava por vir. As revelações que receberiam mudariam não apenas as suas vidas, mas a história de toda a humanidade. Logo, o sobrenatural começou a envolver a atmosfera. Entre olhares de assombro, Simeão percebeu que um espírito de esquecimento se desvanecia entre eles. José, o que isso significa? O que o Senhor está prestes a realizar? Com o coração palpitante, José respondeu como se já visse um vislumbre do que estava por vir. Eu sinto que o Senhor nos está chamando para liderar um retorno à fé verdadeira. Há uma própria missão que ainda não entendemos completamente. Desse modo, com o coração cheio de esperança e temor, a noite se estendeu, repleta de promessas divinas. Eles estavam prestes a ser moldados não apenas como irmãos, mas como os 12 fundadores de um povo que mudaria o destino. Porém, enquanto se entregavam fervorosamente, um sussurro de inquietude corria entre os atalhos da mente de José. Mas haverá sacrifícios e provas a serem enfrentadas. O caminho à frente ainda é um mistério. Com essa ansiedade crescendo em seu peito, ele sabia que ainda havia muito por descobrir no plano soberano de Deus para suas vidas. O que estaria por vir para a família de Jacó estava profundamente enraizado em um propósito maior do que compreendiam. As promessas se entrelaçavam no tempo, preparando um futuro que estava tão perto, mas ainda envolto em neblina. Poderiam os filhos de Jacó estar prontos para os desafios que Deus preparava para eles? Assim, a jornada deles estava apenas começando, e uma expectativa reverberava no ar, pronta para trazer à luz o mistério do plano de Deus. Na alvorada de um novo dia, a luz do sol começava a banhar as terras de Gésem, despertando tanto o campo quanto as esperanças que floresciam nos corações dos irmãos de José.
O cheiro fresco da terra e das plantas exalava um aroma de renovação, enquanto sentavam-se juntos para discutir as responsabilidades que imediatamente estavam por vir. José, em seu papel de líder e irmão, sabia que cada decisão tomada moldaria não apenas o presente, mas o futuro de sua família e da nação que Deus estava prestes a edificar. Com um semblante determinado, José convocou seus irmãos. Homens de minha linhagem, enquanto nos preparamos para estabelecer as bases de nossa nova vida, é crucial que nos lembremos do propósito pelo qual fomos reunidos. O Senhor nos chamou a sermos uma grande nação, devemos ter em mente que somos representantes de todas as promessas divinas. A responsabilidade agora recai sobre nós. Judá, que acabará de assumir o papel de porta-voz e líder, tomou a palavra, com uma chama de fervor iluminando seus olhos. Com a responsabilidade vem a necessidade de estratégia. Precisamos nos organizar em tribos e com a finalidade de servi-lo. Como podemos garantir que a esperança que temos seja passada para nossos filhos e para gerações vindouras? Sua voz estava carregada de paixão e anseio por um futuro glorioso. Vamos começar com as tribos, respondeu José, lembrando-se das instruções e promessas dadas a seus pais. Cada um de nós é uma parte essencial do plano de Deus. Rúben e seus descendentes liderarão como primogênito, Simeão e Levi cuidarão da justiça e da moral. Judá, como sua natureza forte e resiliente, trará nossa mensagem de coragem e fé para o mundo. É através de nossa unidade que será visível a poderosa mão de Deus. As discussões sobre tribos e responsabilidades prosseguiram sob a sombra de árvores frutíferas que cercavam a casa de José. Cada irmão sentia seu papel vital sendo tecido na tapeçaria da história, assim, um misto de esperança e cautela pulsava entre eles. Enquanto isso, Jacó se retirou para a quietude da sua tenda, repleta de reflexões sobre o que acabará de vivenciar. Ele se lembrava da jornada que o Senhor havia traçado para sua família. Em oração, pedindo por orientação, ele colocava diante de Deus suas preocupações e esperanças. O Senhor, que em outros tempos havia falado com ele, mais uma vez sussurrou promessas de futuro e bênçãos. Não temas, Jacó. Eu estou com vocês, e de ti fará minha nação. Essa certeza iluminou o coração de Jacó, que agora compreendia, mais do que nunca, que um grande propósito estava em andamento. A cada palavra de oração vívida, ele se sentia ainda mais fortalecido diante do que estava por vir. Minhas tribos são a extensão de ti, Senhor. Que nossa fé pareça inquebrantável, ele murmurou, ciente de que seus filhos estariam se esforçando para colocar suas vidas em conformidade com as promessas de Deus. Enquanto isso, no campo, esses jovens homens se preparavam para os desafios à frente. Os planos do Senhor se tornavam cada vez mais claros, e uma expectativa reverberava entre eles enquanto os corações pulsavam como um só. Um desejo ardente se acendeu, eles queriam ser conhecidos não apenas por suas histórias dolorosas, mas também por uma nova história de redenção e unidade. Nós somos herdeiros das promessas de Deus, e eu afirmo, em nome de nosso Senhor, daremos tudo de nós, exclamou Rúben, um brilho de determinação transparecendo em seus olhos. Contudo, enquanto a luz do novo dia iluminava o horizonte, uma sombra pairava sobre a alma de José, uma inquietação persistente do que ainda estava por vir. Ele sabia que, mesmo em meio a tantas promessas e esperança, os desafios aguardavam em cada esquina. Na sua mente, receptor dos sonhos e visões dados por Deus, um mistério divino começava a pairar. Como devemos nos preparar para o que ainda está por vir? Como permanecermos firmes, mesmo diante do erro, da traição e da dor que já conhecemos? O medo de falhar sob a responsabilidade do chamado divino era real. Com essas questões ecoando na mente, José chamou os irmãos novamente. Estamos à beira de um novo começo, mas não podemos subestimar o que o Senhor nos chamou a fazer. Houve erros do passado, e precisamos de sabedoria para enfrentar nosso futuro. Vamos preparar nossos corações com arrependimento e humildade. O Senhor tem sido fiel, mas precisamos lembrar que a jornada será longa e, por isso, devemos nos manter humildes e vigilantes. Assim, com um consenso renovado de que o Senhor estava guiando seus passos, os irmãos decidiram que cada um dedicaria um dia da semana em oração e busca ao Senhor. Desta forma,
iriam juntos não apenas na subjugação dos desafios vindouros, mas também na reafirmação do relacionamento com Deus que os uniria como tribo e nação. E assim, enquanto a luz matinal preenchia o amanhecer de Gessem, uma jornada de fé ainda estava apenas começando. Os desafios ainda permaneceriam, mas a certeza que pairava sobre eles era de que o plano soberano de Deus jamais falhará. Afinal, a união e compromisso deles seriam a chave para o futuro que Deus tinha preparado, e em meio a isso, um mistério mais profundo aguardava ainda ser revelado. O que o Senhor tem para nós, de fato, é uma nova era, e a glória dele será revelada em nossos caminhos. José proclamou ao olhar com firmeza para seus irmãos, enquanto eles se preparavam para enfrentar a nova história que estavam prestes a escrever.